As pessoas reconhecem, param e obedecem. Porque sabe que se não obedecer vai ter o quê? Uma multa, vai perder ponto na carteira. E dependendo do que ele fizer avançando, o sinal pode ir até preso e não parar. Aí eu pergunto, no reino espiritual, será que é diferente disso? Igreja, ó, tá tendo uma aula aqui, hein? Então, no mundo espiritual, será que quando você levanta a tua mão, dando uma ordem, esse mundo obedece e te reconhece como autoridade? Ou você ainda não se reconhece como autoridade? Se o guarda lá não agir com autoridade, os carros vão obedecer? Os caras vão avançar, o sinal é, esse guarda não é de nada. Ele tem aquela caneta lá para anotar, nunca anotou ninguém. Ele nunca parou ninguém, ele nunca fez nada disso. Ele não sabe nem quem é guarda de trânsito. Assim é dentro da igreja. Muita gente tem a autoridade e não sabe exercê-la, nem sabe que tem. Quer ver um exemplo muito comum? A pessoa está passando uma dificuldade. O que eu vou dizer não é errado fazer, mas as pessoas se apoiam na oração do pastor. Pastor, ora por mim. Lógico, uma oração de um pastor, de uma pastora, tem efeito? Tem. É bom que ele ore? É bom. Mas a autoridade dele não é maior do que a sua. Talvez isso te choque um pouco. Mas diante do mundo espiritual, o título, o cargo, não faz ninguém maior ou menor. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, a tua declaração, a tua determinação vai mudar o quadro. Mas muita gente não sabe que a minha oração é fraca, a do pastor é forte. Não existe oração forte. Existem orações atendidas ou não. Agora, por que não? Aí volto à primeira aula, alinhamento com a palavra. Se não está alinhado, Deus não tem compromisso com essa oração. Ele quer te ajudar, ele quer te atender, ele quer mudar a sua vida. Tanto é que ele já mandou Jesus morrer na cruz por você. E ali consumou tudo. Foi dado autoridade, foi te dado poder, foi te dado bênção sem medida. Agora você não conhece a palavra, você não sabe o seu direito. Aí tem uma passagem quando Jesus atravessa o Mar da Galileia e chega lá em Gadara. O que acontece? O demônio vem, se ajoelha na frente dele, viesse me atormentar antes do tempo, não é hora de me atormentar. Tem um tempo. Ele sabe o direito dele. Mas ele sabia também que não podia ficar naquele homem. O que ele queria? Ele queria se manter ali, porque ele era um demônio territorialista. Aquela área ali era dele. Ele que dominava. Então, não é hora de eu sair daqui. Aí quando ele... Posso ir para os porcos? Já que eu não vou poder ficar nesse homem, eu posso ir para os porcos? Vai. Aí nem os porcos aceitaram, né? Foram para o lado lá dentro da água lá. Aí você vê o demônio reivindicando o seu direito. E você, filho de Deus, às vezes não reivindica o seu direito diante do mundo espiritual. Você tem autoridade para fazer, você tem autoridade para mudar o quadro, mas fiz uma oração, não aconteceu nada, desisto.
tem que ser insistente, você tem que ter a convicção do que o que Deus falou é teu direito e você vai exigir esse direito. O mundo espiritual tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Porque não é você, é Deus. A autoridade é dada e o Espírito Santo opera. Às vezes é imediato, às vezes leva tempo. Às vezes você vai orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 20 dias. Você lembra lá da oração lá que Daniel fez? Aí o anjo chegou, ó, desde o primeiro dia eu vim, mas teve uma batalha ali e a gente ficou parado. A resposta está chegando hoje. Não foi no primeiro dia. Aí eu pergunto, Daniel desistiu? E eu pergunto, você vai desistir? Então é preciso entender quem você é, né? Agora, a gente tem que entender outra coisa que é fundamental. A nossa estrutura, quem nós somos. Quem somos nós? Aí a Bíblia nos revela que nós somos um ser tricotômico. Eu preguei uma vez, eu estava escrevendo esse livro, eu preguei aqui esse capítulo e falei disso. E é algo tremendo. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Né? Isso está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que é um texto que mostra isso, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso sincero espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no tópico reconhecimento espiritual. Aí, como foi pregado aqui naquele dia, eu vou tornar a explicar. O corpo, o que o corpo tem, né? Os sentidos físicos, visão, audição, olfato, tato, paladar. A alma, o que a alma tem? A alma é dirigida pelo quê? Pelos sentimentos e emoções. E o espírito? É uma conexão com Deus. Então, como o homem pecou, lá no Éden foi desconectado. Ou seja, Deus disse, ó, do dia que tu comer isso aqui, tu vai morrer. Nós temos a visão de morte física, porque a gente está ligado fisicamente. A gente pensa que morrer é só isso aqui. E fulano morreu. A Bíblia diz o tempo todo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, separados de Deus. Essa é a verdadeira morte. A verdadeira morte é separação de Deus. Então nós, quando nascemos pela semente adâmica, nós fomos gerados no pecado. Então, nascemos mortos. Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E essa morte e ressurreição foi tão poderosa que antes desse fato acontecer, Abraão já tinha sido justificado. Justificado como? Porque creu. Eu vou falar uma coisa aqui, se você quiser depois você pesquisa, para saber se eu estou falando besteira. Vai ser um pouco impacto, né? Vai impactar um pouco. Quando Deus manda Abraão olhar e contar as estrelas, a gente pensa em contar 1, 2, 3, 4. Não é isso que ele está falando. As estrelas, os astros, contam uma história. E conta a história de Jesus Cristo. Por isso tem as constelações de Virgem, de Leão, várias constelações ali, que essa ideia, o diabo
começou a dominar aquilo ali para quê? Para que ninguém soubesse o plano de salvação de Deus. E aí o que aconteceu? Isso se perdeu, mas Deus trouxe isso aqui tudo escrito. A gente não precisa mais dos astros para entender o plano dele. Mas no tempo de Abraão não existia a Bíblia. E Abraão foi lá e leu lá, ó, no céu a história. E creu. Exatamente. Porque se ler lá em Gênesis, está escrito assim, os astros são dados por sinal. Eles vão dizer coisas. Mas isso se perdeu. Aí botaram um negócio de horóscopo, um monte de coisa que... Os 3 reis magos acharam o dia de Jesus nascer, o local, através de quê? Observar os astros. Então... Foi Abraão que ensinou aos egípcios a astrologia e ele interpretou a Abraão saiu de Ur e veio para o Egito. Né? E toda essa tecnologia dada por Deus aí para olhar contar as estrelas. Aí ele ensinou os egípcios para um período lá. E aí eles converteram as coisas para o mal de alguma forma. Né? Eu tô gostando aqui, vocês desculpam, eu vou pedir desculpa aqui, é o seguinte, eu estou falando aqui, falando muito e estou ouvindo pouco, graças a Deus que a pastora interferiu aqui, falou, o pastor falou, você também pode falar, não pode só não, deve, pergunta, eu não sei de tudo, mas o que eu souber eu vou explicar, se eu não souber a gente vai pesquisar e vamos procurar achar a resposta dessa pergunta. Né? Agora, voltando para quê? Morte espiritual. A morte física foi bem depois. Adão viveu 900 e poucos anos, né? 930, se não me engano. Então, poxa, ele não morreu. Morreu sim, ele foi desligado de Deus, porque Deus, não é que Deus é mau, é porque ele é santo. E o pecado não pode ficar diante da santidade de Deus. E o amor de Deus continuou pelo homem, pelo ser humano. Continuou. Ele disse, poxa, eu não quero perder o homem. Eu vou fazer um plano, e fez o plano. Para nos religar a ele. Isso tem que estar bem massificado na nossa mente. A gente tem que entender esse amor. E saber em quem nós fomos transformados depois desse evento, de Cristo morrer e ressuscitar. Falar, somos igreja? Quando fala igreja, a gente pensa em denominação, pensa no templo, pensa em várias coisas. Mas não tem a ideia real de quem a igreja é. O indivíduo, igreja. Você tem que saber que a igreja é você. E você é nova criatura. Agora eu vou fazer outra coisa aqui que eu acho que vai bugar a mente de vocês. Quem aqui é pecador? Levante a mão. Muito bem. Agora, fazer outra pergunta. Quem aqui é salvo? Tanta gente tímida. Salvo, né? Se você é pecador e vai para o céu, como você vai entrar lá, pecador? Fala. Eu entendo que a gente está na posição de salvo, não salvo.
partir do momento que eu saio da presença do Senhor, eu não tenho nada. Sim, mas você na presença do Senhor, você é pecadora ou não? Nós cometemos nossos pecados. E Comete. vamos se arrepender. A partir do momento que cada um se arrepende dos seus próprios pecados, temos a salvação em Cristo. Eu vou falar algo aqui. É por isso que eu sou apaixonado pela graça. Você não é obrigado a concordar, tá? Ninguém aqui é obrigado a concordar com o que eu vou falar. Quem tem aliança com Cristo não é mais pecador. Comete pecado. Uma coisa é você, por exemplo, antes de se converter, nós fazemos coisas certas, mas aquilo não nos transformava em pessoas salvas. Nós teríamos uma boa conduta, poderia fazer coisas certas. Isso não nos trazia a condição de salvos. Agora, como salvo, o pecado cometido não nos comete a posição de pecador. Por quê? O sangue de Cristo, está escrito aqui na palavra, nos liberta de todo o pecado. Passado, presente, futuro. Aí tem sempre aquele, paz, presbítero, diz, então a gente pode pecar à vontade que está tudo certo. Vai ter sempre essa pergunta. Então vou viver no pecado porque Jesus já perdoou. Não é isso. Porque quando você entende a graça, eu vou falar isso sempre. O Espírito Santo, quando vem morar aqui, o pecado não faz mais sentido para a nossa vida. Aquela mulher bonita que passa rebolando, desculpa a expressão, não chama mais atenção. Aquele dinheiro ilícito, fácil de pegar, ninguém está vendo. Não faz o menor sentido mais para quem tem o Espírito Santo. A gente pode cometer alguns tropeços? Sim. Porque ainda estamos em carne. Ainda temos muito sentimento a ser vencido. Ainda temos muita sensibilidade, sentidos do corpo a ser mudado. A ser mudado não. A ser dominado. E quando isso vai acontecer? Quando o Espírito está em nós. Aí você vai ver aquele fruto do Espírito. Aí ficava aquela discussão. Você tem esse, você tem aquele. Se você tem o Espírito, você tem todos. Agora, por que não estão em evidência? Porque você está vivendo como velha criatura, sendo nova. Você não sabe quem você é. Você se acha pecador. Eu sou pecador, Deus não vai ouvir minha oração, porque está escrito lá. Aquilo foi escrito no passado, gente. Jesus não tinha morrido. Era a lei. Então, se tu errou, é condenação. Acertou, tu recebe bênção. É tudo condicional no Antigo Testamento. Se fizer isso, vai ser abençoado. Se não fizer, vai ser condenado. Se cometeu esse erro, vai ser apedrejado. Se você fizer assim, você vai ter... Agora, você já parou para pensar? Davi não era para ter sido apedrejado? Ele cometeu adultério. E não foi. Aí Deus tampou o olho para o pecado de Davi. Mas a Bíblia relata que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, um coração contrito. Ele reconheceu o erro e viu que o erro dele era erro para a morte, foi se matar. Deus não deixou. Porque viu o coração daquele homem realmente arrependido e transformado. E o que era representado na obra da cruz, aquele sacrifício, só em Deus olhar aquela representação, já trazia para Deus,
está perdoado. Ainda não está completo porque foi o sangue de touro, foi o sangue de um cordeiro ali. Mas até chegar o verdadeiro sacrifício, tu está perdoado. Vou segurar tua onda aí. Ó. Agora você imagina nós que temos o verdadeiro, o sangue verdadeiro de Cristo, já foi derramado por nós. A tua oração tem poder para mudar o quadro. Só não muda se você não acreditar nisso. Porque é por fé. Fé é o quê? Crer no que Deus falou. E o que Deus falou é a verdade. Aí você vai deixar de orar? Vai perder a oportunidade? Vai ficar chorando, se lamentando, sendo guiado pela tua carne? Os sentimentos dizendo, tá tudo ruim, não vai dar certo, tá difícil. Eu estou sentindo aqui, tu não sabe o que eu estou sentindo. Sentimentos, emoções levam a atitudes carnais. Agora você pega esse sentimento, essas emoções, deixa de lado e olha para isso aqui, tudo vai mudar. Não sou eu, Edilson, que te garante, não. O próprio Deus. Jesus Cristo disse assim, ó, se minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Foi ele que disse, não fui eu. Eu só estou repetindo. Agora, a gente precisa de uma coisa. Conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar de quê? De nós mesmos. Vai nos libertar do nosso pecado. Vai nos libertar da nossa incredulidade. Vai nos libertar da opressão do diabo que vem todo dia dizendo, ó, perdeu. Mas aqui está escrito que tu é mais que vencedor. Aí essa semana eu falei uma frase que veio do alto. Eu estou passando um problema sério lá com meu filho, mas eu não abro mão. E eu disse o seguinte, como pode o mais que vencedor perder batalha para aquele que já é derrotado? Não posso. Eu não posso. E você também não pode. Porque Deus te ama e te deu todo o direito e autoridade sobre principados, potestades, dominadores. Você é mais que vencedor. E assim você vai ter orações atendidas. Porque a gente tem uma visão assim. É o mal contra o bem, ou o bem contra o mal. Na minha visão, não existe essa batalha, mal contra o bem. O bem é quem, né? Jesus. Então, ele já venceu. Se ele já venceu, eu já venci também. Com certeza. É isso mesmo. Aí a gente fica nessa, será que o mal vai vencer? Será que essa situação vai vencer? Quem vai ganhar essa luta aí? Mal ou bem? Ela pode até vencer quando nós não cremos. É o caso daquele guarda que não sabe que tem autoridade, os outros fazem o que quer na frente dele e ele deixa passar, não multa ninguém, não executa a lei. Hoje nós temos uma lei, a lei de Deus está em nosso favor. Encerra que hora? 6h15. Tá ótimo. Então, gente, o que vocês acharam do desafio da semana? Quem fez? Fizeram? Ninguém fez, meu Deus. Não, ninguém que eu estou olhando aqui.
Não, gente, assim, ó, o desafio vai te ajudar, tá? Mas se você pensa em vencer as batalhas só aqui, na escola dominical, você mais uma vez é guiado pela tua carne, você se sente assim, vou fazer, né? Só nesse momento, o sentimento, a decisão emocional, e quando sair daqui, essa emoção passou, o sentimento no coração sumiu, e você volta à vida carnal que estava antes, uma vida onde você é a nova criatura, é mais que vencedor e não vive o que você é. Vai viver uma vida se arrastando, onde as bênçãos estão todas declaradas aqui. E há algo que, se você não sabe o teu direito, a Bíblia fala assim que nós somos co-herdeiro com Cristo. Qual é a tua herança? Você sabe qual é a tua herança? Pô, eu sou herdeiro de algo grandioso. Jesus Cristo, eu sou junto com Ele. A mesma herança que Ele tem, eu tenho. Aí você não sabe nem o direito da tua herança. Aí você vive uma vida medíocre. Então, assim, vamos mudar isso, vamos se animar no espírito, vamos começar a tomar decisões, não por emoções, não por sentimentos, mas tomar decisão no espírito, porque você é filho de Deus, o sangue de Cristo foi derramado por você, e Ele está chamando a uma responsabilidade, a um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Então vamos começar a fazer isso, gente. E eu tenho a certeza, mais uma vez eu convicto, porque é promessa dele. A promessa foi feita pelo próprio Deus, que criou você, criou tudo. E eu não vejo nenhuma das promessas dele falhar. Não tem, aqui não tem nenhum momento que Deus fala assim, ó, essa não deu não, ó. Vou ficar devendo, fulano. Te prometi isso, mas não fiz. Não existe. Tudo que ele prometeu está ali. Se alguém não recebeu a promessa, não foi culpa de Deus. Não foi mesmo. Então vamos começar a mudar isso aí, vamos se animar, vamos ler a Bíblia, buscar aqui aquilo que está proposto para nós crescermos, para nós avançar. Isso, para alinhar, ter alinhamento das nossas palavras com a palavra dele. Vamos acabar.